Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco de como, de funcionária pública, eu me tornei uma das 100 facilitadoras de barras de Axis no mundo. Então, assim, como tudo começou? Há 4 anos atrás, digamos assim, eu nunca tinha ouvido falar nem de nenhum tipo de terapia alternativa, integrativa, processos energéticos, processos corporais, enfim. Nunca tinha ouvido falar. Eu era funcionária pública e era essa a minha vida, né? Eu era concursada, então tava já pra mim, né, que eu tava tranquila, era o que eu ia fazer o restante da minha vida. Eu tinha um salário razoável, eu tinha minha casa, meu carro era quitado, eu morava numa cidade tranquila, então, assim, morava perto da minha família. Então, era isso, era o que eu. Nesse ponto que eu cheguei, achava que a minha vida seria isso. A partir de alguns acontecimentos e do convite de uma amiga minha, de algumas pessoas, eu fui conhecer as constelações familiares. Eu nunca tinha ouvido falar disso, nem fazia ideia do que pudesse ser. Mas eu fui conhecer as constelações, achei aquilo tudo muito estranho, mas ao mesmo tempo muito mágico, muito incrível, né? Então eu assisti a minha primeira e comecei a assistir mais vezes. Depois disso eu fiz uma constelação para mim e vi muita coisa mudando, enfim. Falei, nossa, tem alguma coisa, né, além disso que eu conheço até aqui, que é muito grandioso, que é muito mágico, que é muito incrível e eu quero saber mais disso. E a partir disso eu escolhi fazer o curso, a minha formação em constelação familiar, foi a minha primeira formação. Comecei a fazer o curso, mas até o momento era para mim, né? Era para ter mais um conhecimento de como essas coisas funcionavam e para alinhar minha vida também, né? Em todos os sentidos, porque no curso a gente vai ver todos os temas. E, e fiz o curso, né? Comecei a fazer o curso por mim, né? A gente sempre começa pela gente, né? Sempre na intenção, claro, de contribuir com as outras pessoas, mas era mais uma questão assim de que coisa incrível é essa que eu quero saber um pouco mais, né? E como isso tá me ajudando? Então eu escolho que isso seja em todas as áreas da minha vida. Mais ou menos na metade do curso, eu fui fazer o curso de Reiki. Também nunca tinha ouvido falar. Mas depois que eu ouvi, fiquei interessada, falei, não, vou lá, quero fazer esse curso aí também. Vou fazer. Né? Era um curso de final de semana, nível 1, vou lá fazer. Quando eu fiz o curso, começou a vir clientes, né? Pessoas que eu falava que eu tinha o curso e pessoas que eu comentava, né? Assim, o quanto as constelações tinham mudado a minha vida e conversa vai, conversa vem, né? E as pessoas querendo, já pedindo para eu fazer. E constelação eu não estava pronta ainda, né? Não tinha nem feito a formação, mas o reiki, depois eu fiz o nível 2 e comecei sim a atender. Quando eu comecei a atender, eu pensei, eu acho que eu vou ver mais alguma coisa, né? Vou ver mais alguma outra possibilidade, alguma coisa para eu colocar junto aqui com os atendimentos de reiki. Nessa época eu já tinha alugado uma sala. Eu continuava como funcionária pública, mas já tinha mudado tanta coisa na minha vida que naquele mesmo ano eu já tinha escolhido pedir exoneração. E por conta de outros acontecimentos também, né? Mas o caminho foi me levando, né? As coisas foram se abrindo. Aí eu fiz então o meu primeiro curso de barras. E no meu primeiro curso de barras foi muito. Foi o despertar mesmo, assim, de verdade, para algo que eu encontrei. E que eu falei assim: uau, eu quero ensinar isso, né? E foi a minha escolha. Quando eu fiz o meu primeiro curso de barras, já foi a minha escolha facilitar.
esse curso aonde eu pudesse ir, né? Então eu fiz todos os processos para me tornar facilitadora de barras de artes. E o que aconteceu depois disso? Eu fiz duas, isso foi no finalzinho de 2017, né? Aí eu terminei a minha formação de constelação no ano seguinte, fiz os meus processos de barras de artes para começar a facilitar e dei classe para duas turmas naquele ano ainda, que foi em novembro e em dezembro mais uma turminha de barras de artes, né? E depois disso eu mudei para Florianópolis. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar para os meus alunos é: o que você ama fazer? É uma das perguntas que eu faço para os meus alunos. Porque quando eu encontrei barras de artes, eu me apaixonei imediatamente. Eu sabia, finalmente eu encontrei alguma coisa que fazia sentido na minha vida. Então sempre a pergunta é, né, o que você ama fazer em primeiro lugar? É isso que vai trazer para você a alegria de viver. E quando você tiver a alegria de viver, você vai ver como tudo na sua vida vai mudar. O seu financeiro, a sua saúde, os seus relacionamentos. Então, a primeira coisa é o que eu amo fazer, o que eu faria se não fosse o dinheiro. O que eu faria se não fosse o dinheiro? Imagine que o dinheiro está disponível, né? Imagine que ele está disponível em qualquer lugar, do jeito que você quiser, na quantidade que você quer. Sim, isso é possível, mas isso é tema para outro vídeo, né? Mas então vamos lá, vamos colocar isso na nossa imaginação. Que o dinheiro está disponível a qualquer lugar, em qualquer momento, o tempo todo, da quantidade que você desejar, tá? A partir disso, você vai escolher alguma coisa para você fazer no planeta, né? Porque senão, o que você vai ficar fazendo aqui? Né? O que você ama fazer? Qual seria a sua contribuição para o mundo, né? Para o planeta? E quando a gente fala para o mundo, a sua contribuição pode ser para uma pessoa. Quando você muda a vida, quando você é a contribuição na vida de uma pessoa, você está sendo contribuição para o mundo. Quando você está sendo contribuição, não importa com o que. Se você, por exemplo, faz bolo para vender, e você ama fazer bolo, essa é a sua contribuição. Você está alimentando pessoas que estão comemorando com o seu bolo, pessoas que estão felizes nessa comemoração, e quando as pessoas estão felizes, o planeta agradece. Então, assim, é tudo uma cadeia. Sempre o que você faz vai ser uma contribuição. Sempre o que você faz vai ser uma contribuição. Então, a pergunta é: o que você ama fazer e o que você faria se não fosse pelo dinheiro? Esse é o começo de tudo. Esse é o começo de uma vida diferente para você, né? Então tá, eu encontrei finalmente alguma coisa que eu amo fazer, amei desde o momento que eu conheci, né? Então eu comecei a facilitar. Mas agora eu quero contar para vocês como que isso foi assim, ó, impulsionando, tendo impulsos na minha vida de acordo com os acontecimentos, de acordo com as coisas que vieram para mim. Então, isso foi em janeiro, eu vim para Florianópolis, comecei a agendar minhas primeiras classes. Eu lembro que veio uma pessoa, na outra veio três, mas estava começando, né? Tudo bem. Em março, eu fiz o meu primeiro fundamento. E isso que eu quero trazer para vocês. Agora eu quero trazer uma perspectiva diferente do que isso é. Porque eu, assim como muitas pessoas, achava muito dinheiro o fundamento. É muito caro. Eu ainda estava num processo, eu tinha acabado de me mudar, não tinha mais o meu salário, né? O meu acerto quando eu saí deu para pagar as contas e sair sem nenhuma dívida, mas eu estava começando tudo de novo, numa cidade onde ninguém me conhecia e
eu precisava ir à luta, né? Eu precisava entrar em ação, não podia esperar as coisas acontecer. Então, como o fundamento é um requisito para você renovar o seu registro, claro, eu ia ter que renovar meu registro só em agosto ou setembro, eu não lembro quando que eu fiz a minha primeira classe. Mas como o fundamento estava sendo aqui em Floripa, e quem estava sendo anfitriã desse fundamento, eu tinha conhecido já algumas pessoas, né? Eu já tinha conhecido a pessoa que era anfitriã em outro momento e ela me convidou. E eu disse, eu vou dar um jeito, porque eu vou ter que fazer mesmo, né? Vou ter que fazer mesmo. Então, e já vai ser aqui em Floripa, então eu não preciso me hospedar em nenhum lugar. E essas coisas todas que a gente fica colocando na ponta do lápis antes de escolher, que hoje eu vejo o quanto isso é desnecessário, né? Mas eu funcionava assim também. Tudo bem, né? Então eu fiz o meu primeiro fundamento, né? Assim, né? Preocupada até, digamos que sobre pagar, sobre, enfim. Só que eu fiz o fundamento e de repente as minhas classes começaram a bombar. Ué, começou a ter classes assim e vir pessoas e o universo me apresentar pessoas que eram minhas anfitriãs e fazendo classes incríveis, sabe? Convidando pessoas em outras cidades, organizando tudo. Classes assim de 14, 16 pessoas. E eu falava, uau, o que aconteceu aqui? Né? Então, o fundamento foi o que impulsionou minha vida. Eu escolhi, eu já tinha o que eu gostava de fazer muito claro para mim, mas independente disso, o fundamento também traz isso para muitas pessoas. O que eu tenho percebido na facilitação, que muitas pessoas de repente, uau, agora eu sei qual é o meu, qual que é a minha missão aqui no planeta. Às vezes isso vem no fundamento, mas eu já tinha. Então, assim, minhas classes começaram uau, né? Começaram a ter muitas pessoas. E a partir disso, começou assim. Eu tenho um relato de atendimentos que eu fiz, por exemplo. Eu ia para Londrina dar um curso de barras. Na época eu dava curso só de barras, então eu agendei o curso para o domingo. E no sábado, como eu estava de folga, eu pensei, poderia atender, né? Poderia oferecer, mas oferecer para quem? Eu não sou de Londrina, né? Meu marido é, mas assim, as pessoas que eu tinha contato lá, muitas não conheciam, muitas nunca tinham ouvido falar e não estavam às vezes dispostas a pagar por uma sessão. Enfim, né? Pontos de vista que eu queria que estavam me limitando em algum lugar. Mas o que eu fiz? Eu pensei, eu vou procurar nas redes sociais algum espaço e eu vou fazer um anúncio, né? Eu vou fazer um anúncio, vou impulsionar e é isso que eu vou fazer. Só que eu não conhecia ninguém. Então eu comecei pelas pesquisas mesmo, né? Pelo Google, pelo Face, eu pesquisava com palavras-chave, clínica em Londrina, espaço terapêutico Londrina, enfim, comecei a procurar com palavras-chave e aparecia uma lista, assim, né, de pessoas que já atendiam com alguma coisa, com massagem, né, até com algumas ferramentas energéticas, enfim. Eu entrei em contato com três, me apresentando, pelo Face mesmo, né, me apresentando, dizendo que eu era facilitadora de curso de barras de Axis e que eu gostaria de uma sala, de locar uma sala por um dia para poder atender, né? E dessas que eu entrei em contato, apenas uma respondeu. E essa pessoa que respondeu foi muito bacana. Ela me passou o telefone dela, a gente começou a conversar. Ela nunca tinha ouvido falar de barras de Axis, mas ela tinha uma sala sim para disponibilizar para mim no sábado e tudo mais, para eu atender. Eu falei, opa, então tá, comecei a divulgar. Isso foi na semana anterior, na semana anterior, na segunda-feira e na sexta-feira eu ia viajar para Londrina e sábado era o dia que eu iria atender. Então na segunda-feira mesmo eu fiz o anúncio já com o local que eu ia fazer as sessões e disparei, né? Patrocinei e disparei.
No outro dia, a dona da clínica disse assim, aí ela pediu também o que que era, né, que eu fazia e tal, passei para ela algum material. E no outro dia ela chegou para mim e disse, Helena, gostei muito disso, tudo que eu ouvi. Eu gostaria de fazer a sala em troca de uma sessão. Ao invés de eu pagar para ela a sala, ela queria uma sessão. Ótimo! Fechou, tranquilo, maravilha, melhor ainda. Isso foi na terça. Na quarta-feira, ela me chamou de novo e disse: Helena, se eu arrumar alguns clientes para você, você faria em mim, nos meus dois filhos? Claro! Falei, vamos fazer, sim. Na hora, não pensei em número, eu não pensei em nada. Eu estava disposta a fazer alguma coisa. Era um começo para mim, né? Nunca, era uma cidade que eu nunca atendi, então eu poderia, a partir desses atendimentos, vir outros. Então eu pensei na possibilidade infinita, na verdade, não coloquei número nenhum e disse para ela: ok, pode ser sim. Na quinta-feira, ela me mandou uma lista. Ela me chamou, ela falou assim: Helena, aqui estão os nomes das pessoas que querem fazer sessões. Tinha 14 nomes para atender no sábado. Nossa Senhora, eu falei assim: para começar tinha 14 e daí mais ela e os filhos dela. Então seriam 17. Aí eu disse: uau. Eu não falei nada, pensei o que que eu faço aqui, porque eu não consigo atender esse tanto num dia. Como é que eu vou fazer? Aí eu perguntei pro meu marido também tem o curso, na época ele até era facilitador, e eu falei assim, está disposto a me ajudar? Tem tantas pessoas para atender, eu não consigo atender tantas pessoas, e ele topou. Então eu conversei com ela novamente, eu falei o seguinte, então assim, preciso de duas salas, porque meu marido vai atender junto, para a gente conseguir atender todo mundo. E ela tinha, então a gente fechou os 20 atendimentos. Ah, 20, por quê? Porque quando eu cheguei ela tinha mais três. Ela já tinha feito toda a lista, organizado todos os horários e tinha mais três, então foram 20 atendimentos. Eu atendi 10 pessoas num dia e meu marido também 10 pessoas num dia. Então, o que que eu quero mostrar para vocês com isso? Tem possibilidades em todo canto, em todo lugar, né? E isso foi se abrindo e eu fui pedindo, e isso tudo começou a acontecer depois que eu fiz o fundamento. Eu estava realmente diferente. Eu estava realmente aberta. Eu estava disponível e as coisas estavam acontecendo, acontecendo, acontecendo. E a partir dos atendimentos, como no domingo eu tinha curso, veio mais dois alunos novos para o curso que vieram pela clínica onde eu atendi com barras de axis. Ok. Depois disso, as pessoas começaram a pedir mais um curso. Elas queriam um facelift. Ah, e era logo em seguida, e eu pensei, nossa, e o financeiro para isso? Mas eu exprimi tudo, fiz emprestei um pouquinho, peguei um pouquinho do limite lá, né? E fui. Fui lá e fiz o curso de 3 dias de corte para facilitar o fundamento. E já começou. Aí eu comecei a agendar barras de axis e facelift nos finais de semana e vinha pessoas, vinha pessoas. A partir disso começaram a pedir os processos corporais. Lá fui eu, fiz mais um curso e vinha pessoas, vinha pessoas. Simplesmente tudo se abria, tudo. As pessoas vinham. As pessoas entravam em contato comigo e queriam mais um, e queriam mais esse. Elas estavam assim, né? E por isso que eu falo que o fundamento fez toda a diferença na minha vida. Me impulsionou diferente, tudo se abrindo para mim. Por quê? Porque no fundamento você destrói, descria uma porção de barreiras e limitações que estão prendendo você em algum lugar. Ok, fui nesse processo até o final do ano e, para minha felicidade, isso foi tudo no primeiro ano. Para minha felicidade, naquele ano eu fiquei entre as 70 do mundo com mais alunos em classe. Nossa, eu nem acreditei, porque eu não me dei conta que era tanto assim. E foi. Tá. Segundo ano, segui facilitando e escolhi ser facilitadora do curso avançado, que é o fundamento. Escolhi, mas sim, escolhi com todas aquelas inseguranças novamente. Por quê?
O investimento era alto, eram vários cursos, né, até você chegar a ser facilitadora certificada. Então eu tinha algumas resistências, barreiras, limitações, crenças, e até assim, uma insegurança de não dar conta daquilo. Será que eu estou preparada? Será que eu vou ficar preparada até lá? Então, assim, tinha todas aquelas limitações, tudo de novo, mas vamos lá. E foi indo muito bem. A partir do momento que eu escolhi, as minhas classes bombavam, classes assim que eu nem esperava agendar, em final de semana que eu tinha marcado uma viagem, alguma coisa para minha família, mas vinha, as pessoas procuravam, as pessoas pediam, eu agendava e a classe enchia. Isso foi nos primeiros meses. Uns 2 meses, mais ou menos, antes de eu ir para Costa Rica para pegar meu último, né, que seria o último curso para me tornar facilitadora certificada e facilitar o fundamento, eu me boicotei. A gente cria tudo na nossa vida, é a gente. Mas acontece que a gente precisa perceber isso. Então eu percebi, tô me boicotando. As, as minhas inseguranças, o meu medo tá fazendo com que isso afaste de mim. E eu comecei a fazer tudo o que eu sabia. Eu fazia processo verbal, eu fazia processo corporal, os mantras, tudo que eu sabia eu fiz para mudar essa energia, para mudar isso que estava acontecendo. E eu vou contar para vocês que eu não sei dizer como, mas tudo aconteceu, deu certo, sabe? Consegui. Fui para Costa Rica, peguei minha certificação e voltei. E novamente, muito. Eu recebo muito presente lindo do universo. Muito presente lindo. Porque eu cheguei, apesar de que tinha pessoas, né, pedindo pelo fundamento, alunos meus, né, que já tinham sido alunos de Barras, que já tinham sido pessoas que eu já conhecia, algumas já tinham pedido pelo fundamento. Eu achava que eu ia ter algumas turmas, né? Que eu ia esporadicamente ter uma classe de fundamento ou outra, porque eu não era muito conhecida, não fazia vídeos, eu morria de vergonha de fazer vídeos, demorei muito para fazer. Agora que tá saindo os primeiros vídeos, né, que eu tô fazendo, então eu achava que eu ia ter isso muito parado, assim, pouca procura, mas que eu ia ter, que eu sabia que era o começo, eu sabia que essa era a minha escolha, e mesmo que viesse devagarinho, eu estava satisfeita e feliz com a minha escolha. Só que me surpreendeu de novo, veio muito além do que eu esperava. E isso é a coisa mais gostosa de você seguir e perceber, né? A gente começa a perceber que as nossas escolhas criam, que o universo te apoia e que toda aquela insegurança e medo, isso só te paralisa e te deixa onde você está. Não vai fazer você criar mais na sua vida, algo mais grandioso na sua vida. Então, se tiver com medo, com insegurança, faça perguntas, vai com medo mesmo. Não tem uma frase que fala assim: se der medo, vai com medo mesmo. É a sua vida, é a sua vida, né? O que você vai fazer por você, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o que você vai fazer pela sua vida? Isso aqui é bacana esse vídeo, porque assim, esse vídeo é tanto para as pessoas que não fizeram ainda o curso de barras e também para aquelas que não fizeram ainda o fundamento. Algumas vão escolher, outras não vão escolher, é uma escolha também assim. Eu não estou dizendo que Axis, né, que barras de Axis, o fundamento é a única ferramenta que vai fazer você disparar, que vai fazer você explodir, que vai fazer você se reconhecer como o ser infinito, milagroso, fantástico que você é, e vai fazer com que um mundo muito mais grandioso venha para você, apareça para você, né? Não é só essa ferramenta. Eu tô colocando aqui a minha história porque eu me identifiquei muito quando eu cheguei aqui. Por isso que é. O que você ama fazer, né? Vai lá, pergunta do primeiro, lá do comecinho do vídeo. Mas as ferramentas energéticas contribuem muito na sua vida. Muito para isso tudo vir com mais facilidade. Todas elas. Todas elas.
O que você precisa fazer é escolher. É escolher. E outra coisa, isso foi ano passado, né? E para minha surpresa, novamente, ano passado, eu fiquei entre as 100 do mundo, né? Veio o e-mail, que eu recebi o e-mail agora há poucos dias, que eu estou entre as 100 facilitadoras do mundo. Então, assim, em 3 anos, em 2 de Axis, né? Praticamente, 2 anos, 2 anos de Axis, fechou no finalzinho do ano passado. Agora já deu um pouquinho mais, né? Então já deu 2 anos e meio agora. Então, em 3 anos, 3 anos e pouco, como a minha vida mudou completamente. Daquilo que eu achava que eu seria, aonde eu ficaria pelo restante da minha vida, virou de perna pro ar. E eu comecei tudo de novo. Com muitas pessoas me chamando de louca. Você é louca de largar um trabalho, uma garantia para se aventurar. A aventura de cada dia que é o bom dessa vida, que é o maravilhoso disso tudo, né? E fazer o que você gosta. Fazer o que você gosta acima de tudo. Então hoje eu trouxe para vocês aqui um pouquinho de como foi minha trajetória a partir do momento que eu fiz escolhas diferentes na minha vida e como o fundamento contribuiu com isso. O Barras e o fundamento. Para quem não fez Barras ainda, também, olha, começa a abrir muitas portas. E eu deixo o convite para vocês, como sempre, né? No final do vídeo eu deixo o convite para vocês. Se isso tá chamando você, se esse vídeo que eu fiz chamou você, deixou você animado em algum lugar, você vendo que existe uma possibilidade para você também, existe sim. Se está te chamando, olhe para isso, olhe para esse convite, fala, eu escolho, e imediatamente peça para o universo contribuir com você, com a sua escolha. A partir do momento que você escolhe, o universo contribui com a sua escolha, ele contribui com você. Então escolha isso para sua vida, ok? Eu sou a Helena Endler, eu sou facilitadora certificada de Access Consciousness com muita gratidão. E eu espero você para a gente conversar. Você pode entrar em contato pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo meu celular, aonde você quiser entrar em contato comigo e a gente conversa um pouco mais, eu explico um pouco mais. Enfim, sentiu que esse convite é para você e sentiu que a contribuição que eu posso ser para você. Se você percebe que eu vou ser uma contribuição na sua vida, eu estou aqui. Estou disponível para todos vocês. Grande beijo, gente. E eu espero ver vocês em uma das minhas classes.